Se você trouxe Bíblia, abra sua Bíblia aí na primeira crônica dos reis de Israel, capítulo 11. Primeira Crônicas, capítulo 11, versículo 17. De 1 Crônicas, versículo 17. 18 e 19, vamos ao 17. Davi expressou seu desejo, 2 pontos. Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 infiltraram-se no acampamento dos filisteus, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. 19. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros de Davi. Amém? Que o Senhor fale conosco nessa noite de forma poderosa, tremenda e clara, em nome de Jesus. Amamos a palavra do Senhor. Eu te convido a você colocar sua Bíblia aí no seu colo, liberar suas mãos e dar um aplauso em sinal de bem-vindo à palavra de Deus. Yes! Maravilha! Diga assim comigo: treinamento de Deus. Mais uma vez, treinamento de Deus. Mais uma para ficar bonito: treinamento de Deus. Esse é o tema da mensagem nessa noite. E eu me dirijo agora a você. Deus está te treinando. Agora você vai dizer para si mesmo, diga: Deus está me treinando. Olha para alguém que está perto de vocês e fala: Deus está te treinando, meu amigo. Treinamento de Deus é o tema dessa mensagem. Nos meus sonhos era ser jogador de futebol, né? Eu era goleiro, não era mão de alface não, eu agarrava direitinho. Pelo menos eu julgo assim, né? Teve uma vez, olha o Santo ali, o Santo também era goleiro, tu era mão de alface. Eu era goleiro do Palmeiras, velho. Eu lembro que nós fomos disputar campeonato carioca, e eu estava jogando por um clube desconhecido lá no Rio, que disputava no profissional, ainda não era profissional, era da categoria juvenil, mas o profissional era da 2ª divisão do campeonato carioca, mas juvenil não tem 1ª e 2ª divisão, é campeonato carioca. E fomos jogar em Bangu, no estádio Moça Bonita, que é bonita só no nome, porque só tem gente feia naquela cidade, Jesus amado. Bangu é a cidade mais quente do Rio de Janeiro, pessoal. Quando você for a Bangu, você pode instalar o ovo no asfalto que ele frita tranquilamente. Em Bangu, onde tem um presídio, Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Vocês já ouviram falar disso, não? De Bangu? Às vezes o pessoal está em casa, no banheiro assim, fazendo aquele xixi relax. Quando vê um piso tremendo, é um bandido saindo, cavou um poço ali e saiu. Tô brincando. Mas Bangu é feio, Bangu é muito feio. Nós fomos jogar em Bangu. O nome do estádio do Bangu, Levi conhece. É Moça Bonita. E o Bangu estava na 1ª divisão do Carioca, no profissional. Eu falei: eu sou juvenil. Meu próximo passo é júnior e depois profissional. Então eu preciso entrar no Bangu. O time é ruim, é fraco, a cidade é feia, mas o time está na 1ª do Carioca, velho. Eu vou entrar nesse. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que aparecer. Eu sou goleiro, né? O atacante lá na frente mete o gol, aparece, está na manchete. E o goleiro faz 1000 defesas, toma um frango, já era crucificado. Eu tenho que aparecer. Meu irmão, eu fiz muita papagaiada. Eu fiz muita papagaiada. A bola vinha aqui na minha mão, eu pulava. E a torcida já... Eu falei: opa, estou bem na fita. Estou aparecendo. Goleiro aparecendo mais que o time todo. Mas é pura palhaçada. De repente começou a chover no 2º tempo. E aquele jogo era classificatório para o nosso time. E estava 0-0. E começou a chover muito.
E antigamente a bola era mais pesada do que as bolas de hoje. Então quando molhava, a bola ficava mais pesada ainda. E eu nessa coisa da papagaiada, o atacante do Bangu veio limpando um, limpou dois e bateu de fora da área. Eu vi aquela bola vindo na minha direção, falei, eu vou espalmar nada, eu vou segurar. Na hora que veio, eu pum, encaixei. Todo mundo, uau! Aí eu vi o atacante nosso sozinho no meio de campo. Eu falei, é agora. A bola molhada. Faz aí, faz. Escorregou. Eu ainda voltei tentando catar. Quando eu olhei, o goleiro fez gol contra. Sabe o que é murchar? Irmãos, eu queria que me desse uma dor de barriga, uma cãibra, alguma coisa, para eu sair dali e ir embora. Jesus, que vergonha. Meu Deus, eu vou ser demitido do clube. Vou para a reserva. Acabou para mim. Já era. A sorte que o nosso time conseguiu empatar. Ficou 1-1. Eu ainda fiz mais umas defesas lá que salvou. Quando eu fui para o vestiário, o treinador de goleiro falou assim, amanhã é folga para todo mundo, mas você vai treinar comigo de 9 da manhã até 2 da tarde sem parar. Só para você parar de palhaçada. Lembro de uma outra situação, que agora já é no ministério. Você vai entender porque eu estou te contando essa história. Eu fui convidado pelo pastor Marcos Gregório, não sei se eu já contei isso aqui, mas se contei, repito, para reforçar para vocês. Fui convidado pelo pastor Marcos Gregório, que era o presidente do Ministério Toque no Altar, da igreja Apacentar de Nova Iguaçu, uma igreja muito famosa. E eu fui convidado por ele para liderar o grupo de louvor. E o grupo de louvor estava simplesmente vendendo 2 milhões de cópias de CD. Você imagina você olhar assim para um iate, né? Um iate não, um naviozão que está lá no meio do oceano, e você está na praia de binóculo olhando para ele? Eu me senti assim. Estou na praia, o navio já está lá no meio do oceano, eu vou ter que nadar de braçada para alcançar o navio. Mas eu fui porque Deus tinha falado para mim, 1 mês antes do pastor Marcos me chamar, que era necessário eu ir. E eu nem sabia para onde. Eu só tinha essa palavra de Deus, é necessário que você vá. Pois eu fui. E aí, pastor Zé, Joel, eu fui fazer o primeiro show com Toque no Altar. Cheguei em São Luís do Maranhão. Eu fiquei feliz, igual criança. Sabe, igual criança, igual pinto no lixo eu fiquei. 60 mil pessoas, Levi. 60 mil pessoas, 60 mil pagantes. Estádio lotado, São Luís do Maranhão. O pessoal pagou ingresso para ver o Toque no Altar. Olha. Só que esqueceram de avisar que tinha mudado o cantor. Só isso. Palco gigante, aquele palco Orbit. Os músicos, todo mundo empolgado. 60 mil pessoas pulando. Luzes apagadas, cortina na frente. Pessoal gritando, toque no altar, toque no altar. Falei, meu Deus, vai ser bom demais esse negócio aqui. Aí, de repente, o pessoal que estava na frente do palco falou assim, cadê fulano de tal? Eu falei, fulano de tal não vem não. Aí o outro lá, cadê o outro fulano de tal? Eu falei, também não vem não. Os músicos que estavam empolgados começaram a ficar meio jururu. Eu olhei para eles, e aí agora, Rafa? E a maioria da galera é mais morena, tudo escuro. Eu falei, galera, eu vou ficar no fogo, a luz vai estar apagada, vocês só não sorri que está tudo certo. Fica aí no sapatinho. Luz apagada. Eu falei, vamos embora, vamos começar a música na pressão. Deixa comigo, eu vou me virar. Começa a música. Pam, 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 pam. A cortina fechada. Pam, 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 pam. É isso aí, lembrou, né? E aí a multidão, você só ouviu 60 mil pessoas, gente. Falei, Jesus amado, e agora? É dor de barriga, pentecostal, daquela que relampeia, sapateia e pega fogo. Tem como fugir, não tem como chamar minha mãe, agora já era. Vamos embora.
E o pessoal pulando. Daqui a pouco, acho que foi o diabo que entrou no cara da cortina, o cara puxou a cortina. Eu falei, ixi, mas estava escuro ainda, só as luzes no povo. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, vamos embora pulando. E o povo tá pulando. Aquela alegria toda. E a banda, ó, sentando a mão. E a multidão pulando. Daqui a pouco parece que o diabo que estava no cara da cortina entrou no cara da luz. O cara acendeu a luz. Aí eu vi o pessoal, estava pulando, foi assim. Sai daí! Sai daí! Cadê fulano de tal? Daqui a pouco, passou uns 5 minutos, 60 mil pessoas. Quase um Maracanã lotado. Falei, Jesus, que é isso? O Senhor falou para mim que era necessário eu ir para passar essa vergonha? Esperei todo mundo terminar de vaiar. Ficaram minutos e minutos vaiando. Deixei. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Diga para eles que você veio aqui por causa de vidas que vão ser salvas. E eu disse só isso. Falei para aquela multidão: eu estou aqui por causa das vidas que vocês vão ver serem salvas até o final desse show. Olhei para a banda, falei, vambora, senta a mão. Aí foi, na raiva. Naquela noite, quase 300 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu fiquei 2 horas dando autógrafo e tirando foto. Mas sabe o que era isso na minha vida? Treinamento de Deus. Às vezes existem situações na nossa vida que não queremos passar. Óbvio, ninguém quer a dor, ninguém quer o mal, ninguém quer viver o dia difícil. Mas às vezes o dia mal, o dia difícil, são treinamentos de Deus na nossa vida. São treinamentos de Deus no nosso caráter. São treinamentos de Deus para a nossa fé. São treinamentos de Deus para a nossa confiança. Então levanta a sua mão e fala assim: Deus está me treinando. Amém. Você pode dar um aplauso aí? Davi foi um dos reis mais importantes da história do povo hebreu. Sim ou não? Sim ou não? Davi foi o rei mais famoso? Sim ou não? Eu vou perguntar de novo para fingir que a gente ensaiou, tá? Davi foi o rei mais famoso da história do povo hebreu? Sim ou não? Sim. Quem foi o guerreiro mais famoso da história do povo hebreu? Davi. Quem foi o adorador mais famoso do povo hebreu? Quem foi o músico mais famoso? O compositor. Mas eu te pergunto, quem foi que treinou Davi? Por que você chegou a essa conclusão que foi Deus? Eu vou te ajudar, eu cheguei à mesma conclusão, foi Deus. Primeiro, foi Deus por que razão? Primeiro, Davi, ele dizia sobre o relacionamento que ele tinha de seu pai. O relacionamento que ele tinha pelo pai, com o pai, dentro de sua própria casa e com os irmãos. Davi diz em um dos salmos: em pecado me concebeu minha mãe, em pecado fui gerado. Existem teólogos que argumentam até que Davi não era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Por isso que ele diz: eu fui concebido no pecado. Davi não era abraçado pelo seu pai. Eu vou dilatar isso. Davi era rejeitado pelo pai. Rafael, como você chega a essa conclusão? Samuel está na casa de Jessé. Samuel era o principal profeta e juiz sobre o povo. O sacerdócio nesse momento era muito ligado ao juízo sobre o povo. Samuel, orientado por Deus, vai até a casa de Jessé, porque Deus tinha dito a Samuel que o reino tinha passado de Saul. Saul não mais representava Deus na terra.
E ele deveria ter a casa de Jessé, porque lá estava o novo rei de Israel. Samuel, como ele ainda está embebido, influenciado da estética de Saul. Saul era o rei que estava no trono, em exercício, que foi ungido pelo próprio Samuel, e separado por Deus, mas porém tinha pecado e abandonado a aliança com Deus, por isso Deus o rejeitou. Esse rei Saul era um homem de boa estatura. A Bíblia diz que dos ombros para cima não tinha ninguém na terra tão bonito como Saul. Do ombro para baixo devia ser um frango, de tão fino, né? Mas dos ombros para cima não tinha ninguém mais bonito, mais formoso do que Saul. Saul era um homem alto, bonito, imponente, como os reis da época. Saul tinha o estereótipo de um rei. Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi. Imediatamente ele recorre a esse background, ele recorre a essa imagem, esse estereótipo, essa figura de rei. E aí o pai de Davi pega o filho mais velho, porque é comum nas famílias patriarcais, nesse período antigo, o filho mais velho receber as maiores honras, é normal. E pega o filho mais velho e põe diante de Samuel, diz assim: está aqui, o rei que você procura. Samuel ligado com o trono do pai, o pai disse para ele: nananina, não é esse não. E Samuel fala para Jessé: não é esse não. E assim vai uma sequência, e vem o outro filho, o segundo da linhagem. É esse? Não. Esse aqui? Também não. Chega a determinado ponto, vou te colocar uma imagem, uma figura para você. A mesa estava pronta, para se receber um profeta em casa, se recebia com honra. Então a mesa estava pronta, a refeição estava posta. Samuel já estava pronto para sentar na mesa, triste, porque olha, alguma coisa aconteceu. Eu não estou tanto em comunhão com Deus assim, porque eu errei, não tem rei aqui. E Samuel, já quase desistindo, fala assim: acabaram-se todos os teus filhos? E Jessé diz: não, ainda falta um, o mais novo. Quer dizer, o pai não preparou aquela mesa para Davi, porque Davi não estava ali, e ele não tinha dado importância para Davi estar ali. Ou seja, Davi não tinha um lugar de honra naquela mesa. Davi era o filho preterido. Portanto, eu chego à conclusão que não foi o pai de Davi que o treinou, porque ele era rejeitado pelo seu próprio pai. Não, mas podem ter sido os irmãos, porque a função principal de alguém naquele período ou era você trabalhar na religião, é você estar envolvido com o sacerdócio, com o ministério profético, ou você cuidar das riquezas da família e tudo mais, ou você trabalhar no exército. Então eu penso, os irmãos eram fortes, imponentes, bonitos. Por isso chegaram primeiro até Samuel, e Samuel pensou que eles eram reis. Então foram os irmãos que treinaram Davi. Não foi. Tá bom, não foi. Se não foram os irmãos, se não foi o pai, ou seja, se o pai o rejeitou, se a família o rejeitou, Deus o acolheu. Davi tinha a função de pastor de ovelhas, e você conhece bem. O ofício de pastor de ovelhas treinou a paciência de Davi, porque não existe pastor sem o exercício da paciência. Porque às vezes coisa para dar dor de cabeça é ovelha, irmão. Tá pensando que esses cabelos brancos na cabeça do Zé é à toa? Tem teu nome ali, viu, meu filho? Pastor sem paciência não é pastor. Portanto, o ofício de pastor, o pastoreio para Davi, enquanto para os irmãos e para a família era uma atividade mais preterida, mais rejeitada, mais desprezível, para Deus era um tratamento no caráter de Davi. Deus queria imprimir paciência em Davi. Portanto, eu te digo, Davi foi o maior guerreiro, sim ou não? Sim. Você disse comigo, Davi foi o maior adorador? Foi. Davi foi o maior compositor? Foi. Davi foi um dos personagens mais importantes da história? Foi. Mas Davi foi treinado por Deus. A primeira coisa que Deus treinou em Davi foi paciência. Não existe um grande guerreiro, não existe um grande adorador, não existe um grande ministro, não existe um grande sacerdote, não existe um grande pastor sem paciência. Deus treinou não só a paciência de Davi, Deus treinou Davi no silêncio. A atividade de pastor é uma atividade às vezes silenciosa. E aqui eu não falo do sacerdócio de hoje, de pastor na figura atual. Eu falo de pastor de ovelhas mesmo, daquele que cuida de ovelhas. O exercício do pastoreio era um exercício silencioso.
Ou seja, Deus estava treinando e tratando das angústias silenciosas da alma de Davi. Porque se é uma atividade silenciosa, ele precisava conviver com as suas angústias, tratá-las, colocá-las em Deus e superá-las. Então Deus estava treinando a paciência de Davi. Deus estava treinando as angústias da alma de Davi, para ele aprender a confiar no Senhor. Deus estava treinando as habilidades de Davi. Não é sobre Davi que eu vou pregar, mas é necessário isso. Deus estava treinando as habilidades de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha 3 coisas importantes. Davi andava com uma harpa, Davi tinha um cajado, e Davi andava com uma funda, uma tiradeira. Com o cajado ele pastoreava as ovelhas, ou seja, ele dava continuidade ao seu chamado, ao seu dom, sua vocação. Com a harpa ele exercia o dom de adorador, a vocação de adorador. Ele se mantinha em comunhão com Deus, ele mantinha um espírito sensível, um espírito quebrantado. Ele deixava a sua alma ensinável para Deus. Terceiro, ele andava com uma funda, porque com uma funda ele se mostrava: eu sou um guerreiro, apesar de não ser reconhecido pelos meus pais, apesar de não ser reconhecido pela sociedade, eu sou um guerreiro. 3 coisas vão sustentar a tua vida como um cristão. Primeiro, uma harpa. Você precisa ter um coração de adorador. Você precisa ter um coração ensinável. Crente que não é ensinável não serve para entrar no céu. Você precisa ser um adorador, porque a adoração te ensina a ser ensinável, por mais que seja redundante. Dura coisa numa igreja é quando a pessoa não é mais ensinável. Uma vez eu fui conversar com um rapaz, e ele era tão chato que ele entendia do cocô a bomba atômica. Tudo que você ia falar com ele já sabia. Pô, mas eu queria comprar aquele violão assim. Ele, não, esse violão faz isso, aquilo outro, toca assim, grava assim. Falei, caramba, o cara sabe mesmo. Aí eu fui comentar de uma outra coisa, de um iPhone. Ele falou, não, mas já tem um iPhone 7 que faz isso, faz aquilo outro, faz não sei o quê. Falei, pô, esse cara entende do cocô a bomba atômica, não dá nem para conversar com ele, pô. E existem pessoas assim. Elas não são ensináveis. Elas sabem tanto que não estão dispostas a serem ensinadas. E a pior coisa na igreja são ovelhas que não são ensináveis. O cara já veio de outro ministério. Não, eu vim de outro ministério. Lá eu era superintendente do auxiliar, do sacerdote, do coral, das crianças. E estou aí para servir. Se me deixar eu prego, se me deixar eu bato o escanteio, cabeceio, corro para área, cabeceio. O cara sabe tudo, o cara faz tudo. Não é ensinável. Não perca um espírito ensinável, irmão. E a adoração tem o poder de fazer exatamente isso, de te aproximar de Deus, de te tornar uma pessoa ensinável. A adoração te aproxima de Deus. A adoração te mantém sensível, sensível à voz do Altíssimo. Davi era uma pessoa cheia do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava em Davi. Sabe por quê? Ele tinha um coração de adorador. Davi não tinha só um cajado, uma harpa, mas Davi tinha uma funda. Ele era um guerreiro, ou seja, ele estava pronto, preparado para a batalha. E meu irmão, você precisa estar preparado para as adversidades da vida. E Davi era exatamente isso, ele estava preparado. Mas nós já chegamos à conclusão aqui, fato, foi Deus que treinou Davi. Tanto que quando Davi está diante de Golias, todo mundo está zombando dele porque ele é um menino meio ruivo. Saul olha para ele e fala assim, toma aqui a minha couraça, toma aqui minha armadura, toma a minha espada. Davi não consegue carregar a armadura de Saul, não consegue carregar a espada de Saul e prefere continuar com a sua tiradeira, com a sua funda. E o próprio Golias zomba de Davi e diz assim, quem é você, rapaz? Está achando o quê? Sou algum cachorro, alguma coisa? E Davi olha para ele e fala assim, eu tenho experiência com Deus, eu já fui treinado, ainda hoje o Senhor vai me entregar a sua cabeça em minhas mãos. Ei, quem já foi treinado por Deus, quando está diante da batalha, não recua, sabe por quê? Porque ele sabe que lá atrás, Deus já o treinou. No silêncio, Deus já o treinou. Na paciência, Deus já o treinou. Se prepara, o que você está vivendo é Deus te treinando, é Deus te preparando, para quando estiver diante do Golias, para quando estiver diante da adversidade, você vai saber assim, eu já fui treinado, Deus já me preparou. Portanto, foi Deus que treinou Davi. Ótimo. Mas não é sobre Davi que eu quero falar, é sobre os homens de Davi que nós lemos aqui. Mas eu falei para você que é treinamento de Deus. Levanta a sua mão e fala assim, Deus está me treinando. Eu quero te falar de alguns personagens aqui, e a gente vai dar um grande grito, dizendo treinamento de Deus. Eu vou te contar a história deles, e no final, quando eu
deixar aqui a deixa para você. Na deixa tu grita treinamento de Deus. Amém? Então vamos treinar. 1, 2, 3. Agora vai ficar bonito. 1, 2, 3. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10 em diante, que uma mulher chamada Atalia era perversa, vingativa, idólatra, prostituída, da linhagem do rei Acabe. Eu estou falando de algumas coisas aqui, que se você é visitante, não é cristão, não está entendendo quem é Acabe, quem é Saul. Se você é visitante, nunca teve contato com esse universo do evangelho, eu te perdoo. Mas se você é crente e não tem, toma vergonha na cara e vai para a escola bíblica, viu? I'm sorry. Atalia, uma mulher perversa, está reinando, mandou matar todos os filhos do rei. Todo mundo que poderia assumir o trono. Atalia, que era perversa, se ela não estava no trono, não deixava ninguém assumir não. Mandou matar todo mundo. Mata os filhos do rei. E foram lá matar os filhos do rei. Passaram o cerol em todo mundo. Cortaram a cabeça de todo mundo. Só que Atalia não percebeu que um menino mais novinho, um bebezinho, estava ali no templo, preparado para ser morto por Atalia. E Deus usou uma mulher chamada Joiada. Joiada, quando viu aquele menino chamado Joás, chorando, vendo seus irmãos serem mortos, Joiada vai pegar Joás e esconde ele atrás do templo. Atalia, mulher perversa, não percebe que Joás foi escondido. Ela imagina que ela eliminou todos da família real e que ela iria governar com pleno gozo e prazer, que ninguém teria poder de tirá-la dali, porque não havia ninguém de sucessão real, não tinha mais ninguém da linhagem real. Atalia ficou 6 anos reinando, pensando que era imponente, poderosa, mandava em todo mundo, mandava no rei, mandava e desmandava. O templo, que era só o templo de Deus, agora está dividido. Tinha um altar para Deus, tinha um altar para Baal e tinha um altar para os outros deuses. O povo estava sofrendo, o exército dividido, o sacerdócio destruído, a religião estava rompida. E Atalia reinando, pensando que Deus tinha esquecido do seu povo, porque ela mandou matar todos da linhagem real. Mas ela não percebeu que Deus tinha escondido Joás, um filho do rei, um filho mais novo, um bebezinho. Passaram-se 6 anos, Joás foi escondido por Deus atrás do templo. Joás crescia, Joás ganhava entendimento, Joás era treinado pelo sacerdote, Joás era preparado por Deus. Atalia reinando, pensando que era absoluta, na verdade era... Vocês são demais, pegam tudo muito rápido. Na verdade era... Então vou repetir, Atalia estava pensando que Deus tinha esquecido do seu povo, mas na verdade era... No 7º ano, 7 é o número perfeito de Deus. A Bíblia diz no capítulo 23 de 2 Crônicas, que no 7º ano, Deus tirou Joás de trás do templo. 6 anos o garoto ficou escondido. 6 anos os fofoqueiros diziam, aí, tá vendo? Morreu todo mundo. Já era. Para que ir para a igreja? Para que dar dízimo para pastor? Para que ir para domingo para a igreja? Cambada de bobo, cambada de trás, está aí chorando. A família não é restaurada. A mulher que foi embora não volta, o marido que foi embora não volta, o filho, olha como é que está aí perdido. Deus esqueceu, eles não sabem, mas é o quê? É treinamento de Deus. No 7º ano, a Bíblia diz, o menino sai de trás do templo, senta no trono, manda matar Atalia, e o reino de Deus é restaurado. Sabe por quê? Nos 6 anos, enquanto todo mundo achava que o menino estava morto, era... Quando alguém pensar que você está morto, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, você vai dizer uma coisa: não estou morto, Deus não me esqueceu, Ele está me treinando. Então levanta a tua mão e fala assim: Deus está me treinando. Você pode dar um aplauso aí ou não? Oh, maravilha! A Bíblia diz que Jerusalém é invadida por um homem chamado Nabucodonosor, imperador, maior imperador da época. Invade Jerusalém, sitia a cidade, taca fogo nos muros, vai no templo, rouba os utensílios de ouro, os utensílios de prata, de bronze, rouba tudo, tudo que tinha valor. Mas o maior valor era o fato da cidade ter sido invadida, porque a Bíblia diz, Jeremias dizia: Deus
amava Jerusalém mais do que todos os lugares da terra. O rei Jeoaquim pecou e Jeremias avisou: olha, você está em pecado, você está todo sujo. Se você não se arrepender, essa cidade vai ser invadida, teus filhos serão mortos, as mulheres dessa cidade serão violentadas e os jovens serão levados como escravos. O filho de Joaquim assumiu o trono, Joaquim, e fez a mesma coisa que o pai, não deu ouvidos ao profeta Jeremias nem ao profeta Ezequiel. O que aconteceu? Nabucodonosor invadiu a cidade foi queimada, enfim. O rei Joaquim teve os 2 olhos furados, as mulheres mais novas foram levadas como despojo de guerra, ou seja, foram dados como prêmios para os soldados. Os homens mais habilidosos foram levados como escravos, para trabalharem num trabalho duro, ou para serem treinados intelectualmente na Babilônia. A Babilônia era um império que queria governar não só através da força, mas através do intelecto também. E por isso ela levou Daniel, Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Eram jovens habilidosos, bem treinados em cultura, em línguas, tanto em Jerusalém, e foram levados por Nabucodonosor e foram trabalhar no palácio, foram ser treinados. Daniel se recusa a negar o seu Deus. Daniel se recusa a se dobrar diante das imagens que Nabucodonosor tinha estabelecido. Arma-se um complô na Babilônia contra Daniel. Precisamos calar esse jovem, ele tem muita sabedoria. Precisamos calar esse rapaz. O que fazem para calar Daniel? Vamos jogá-lo na cova dos leões, porque era a pena mais dura daquele período, é certeza de morte. Vamos jogá-lo lá, porque quando a gente jogar Daniel lá, a gente cala a boca de Daniel. Eles estavam pensando que iriam calar a boca de Daniel, mas na verdade para Deus era o quê? Treinar. Jogam Daniel e Daniel fica trocando uma ideia com os leões. E aí, seu leão, tá com fome, parceiro? Também tô, tem um tempão que eu não como. Você não vai me comer não. Vou fazer uma coisa, eu também sou ruim, vou comer você, não vou ficar aqui de boa, valeu? Quando eles abrem a porta daquela cova e vem Daniel em plena saúde, em pleno vigor, eles tomam um susto. Como pode isso? Daniel, eu acredito, se fosse naquele período, Daniel tivesse escutado essa mensagem, ele ia falar assim: eu ouvi o Rafael pregando, eu sei, foi treinamento de Deus. Ei, em que cova te lançaram? Em que cova estão tentando lançar a sua empresa, suas emoções? Qual foi a palavra que você ouviu que tentaram te jogar numa cova de leões? Deus te dizer uma coisa: não se abata, não se preocupe. Sabe por quê? Você vai sair dali dando um belo sorriso em pleno vigor e dizer: foi treinamento de Deus para a minha vida. Aleluia! Eles não estavam contentes com isso, então pregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego: joga na fornalha, aquece a fornalha mais vezes ainda, a ponto dos homens que foram acender ainda mais a fornalha morreram só com vapor. Joga Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, os jovens que vieram de Jerusalém, jovens de Deus. Joga eles lá, por quê? Porque eles não quiseram adorar os deuses da Babilônia. Joga eles lá que eles vão morrer, agora eles vão se curvar. Quando de repente jogam eles lá, a fornalha é aumentada 7 vezes mais, é isso? Não me falha a memória? Aumentaram 7 vezes mais, o que é que eles esperam? Eles vão morrer. Mas quando de repente eles tomam um susto, porque eles jogaram 3 pessoas, de repente viam 4 pessoas. Havia um 4º homem na fornalha e o fogo não consumia, e eles ficaram loucos. Sabe o que Jesus estava fazendo ali dentro da fornalha com eles? Estava treinando eles. Quando passares pelas águas, elas não submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Qual é a fornalha que você está? Qual é a fornalha que te jogaram? Qual é a fornalha que você está passando? Fique tranquilo, o 4º homem vai te treinar no meio dessa fornalha, no meio desse fogo, ele vai te treinar. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui, para você dar um glória a Deus, a gente ficar bem. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos
por pregarem as verdades do Evangelho. E mais uma vez, o inferno tenta calar a voz desses homens de Deus. Ah, eu amo esse Deus, gente. Estão presos e foram jogados no cárcere inferior da prisão, no lugar mais sujo, no lugar mais sujo e mais protegido. Era impossível de fugir dali. Por quê? Porque eles não poderiam pregar nas ruas. Eles eram perigosos para o sistema do mundo, para o sistema da religião daquele período. Não sei se você lembra, eles foram presos, sabe por quê? Eles estavam entrando no templo, havia um paralítico, o paralítico pediu uma esmola, o cara foi curado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Os maiores milagres que você vai viver em Deus, você pensa assim, vou chegar para fulana, eu vou contar para ela o que eu recebi, ela vai ficar tão feliz. Cuidado, porque talvez a notícia que você vai dar para alguém, a recepção seja diferente do que você está esperando. Cuidado, e de repente você está todo empolgado, vai abrir seu coração, e as pessoas vão querer jogar a sua alegria no cárcere. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, começaram a cantar, a adorar e dar louvores a Deus. Lembra que eu te falei de um coração adorador? Ele nos aproxima do céu. E quando você vai sendo treinado na adoração e no louvor, Deus vem. E quando Deus vem, não tem cadeia alguma que resista. Porque mesmo você sofrendo, mesmo você chorando, se você confiar em Deus e louvar o nome dEle, você vai viver aquele momento como um treinamento de Deus. Eu lembro que eu vivi uma situação curiosa, bem curiosa. Eu fui ministrar numa cidade no sul. E eu transpiro muito, por isso que eu já troquei de camiseta, eu já estou molhando essa aqui também. E me deram uma toalhinha normal, toalhinha assim, as toalhinhas de 99 centavos, sabe? Eu me enxuguei com aquela toalhinha, o evento inteiro, foi um show. Eu me enxuguei, ficou nojento, ficou ensopado. Meu Deus do céu, não vou falar que ficou fedido, que eu não estava fedendo, mas ficou nojento. Eu peguei aquela toalha e eu deixei ali no palco, eu não quis mexer mais. Eu não vou nem levar esse troço desse negócio aí. 2 meses depois, o pastor daquela cidade ligou para o escritório do Toque no Altar. Ele queria muito falar comigo. Eu estou falando para vocês porque vocês são uma igreja madura, não tem nenhuma maluquice, nenhuma palhaçada aqui. E o pastor queria falar comigo. E ele contou para o pessoal do escritório: o pessoal quer que o Rafael volte aqui, porque a mulher pegou a toalha do Rafael, colocou na garganta da filha dela que estava com câncer, e a filha dela vomitou o câncer. E a mulher ficou tão espantada com aquilo, que foi mais 2 pessoas que estavam doentes, colocou a toalha, e as pessoas ficaram curadas. Na hora eu falei para o rapaz do escritório que me contou: era melhor você não ter me contado isso. Sabe por quê, irmão? A vaidade humana é a pior coisa para qualquer pastor, para qualquer pessoa. Qual era a concepção daquela senhorinha? O que curou foi o suor do profeta. Irmãos, o que cura é Jesus de Nazaré. Deus já me treinou ao ponto de eu entender que se esse coraçãozinho aqui se iludir com aplauso e tapinha nas costas, meu lugar é o inferno. Mas se no aplauso, no tapinha nas costas ou na vaia, eu me continuar posicionado, sabendo que Deus está me treinando para morar no céu, eu posso ficar tranquilo. Mas deixa eu voltar ao centro da mensagem para a gente concluir. Temos um momento de oração aqui. Eu te falei que o tema dessa mensagem é... Teve já uns 3 que dormiram e acordaram. O tema da mensagem é... Nós lemos um texto que falava sobre os guerreiros de Davi. E agora sim a gente vai falar de algumas coisas muito interessantes aqui.
Sabe como esses guerreiros de Davi foram treinados? Davi estava fugindo de Saul. Saul estava com tanta inveja de Davi que resolveu matar Davi. Davi foge. Davi estava emocionalmente abalado. E Davi se esconde em uma caverna. 2 Samuel 22 dá o nome dessa caverna de Caverna de Adulão. Quando o pessoal que morava em volta, nas cidades em volta, souberam que o grande Davi, que tinha matado Golias e tinha humilhado os filisteus, estava na caverna de Adulão, foi todo mundo para lá. E 2 Samuel 22 dá mais detalhes ainda. Diz que os homens que foram ter com Davi na caverna de Adulão eram os homens apertados, angustiados e oprimidos. Eu vou repetir. Davi está emocionalmente abalado, com medo, fugindo de Saul, com medo temendo a sua própria vida, se refugia em uma caverna. Quando os homens da cidade sabem que o grande Davi está ali, não sabendo que Davi estava cheio de medo, mas quando sabem que o grande Davi está ali, vão até ele. Quando chegam até ele, 2 Samuel 22 diz que eram homens apertados, amargurados e endividados. Esses homens passam a andar com Davi. Esses homens passam a conhecer o caráter de Davi. Esses homens passam a entender como Davi era treinado. Esses homens passam pelo esmeril que Davi estava sendo passado. Esses homens estavam convivendo com as angústias de Davi. Esses homens passaram a batalhar e guerrear com Davi. Esses homens passaram a andar com Davi. Ei, você quer ser treinado por Deus pelo ministério? Ande junto com o seu pastor. Conheça o caráter do seu pastor, conheça o caráter do seu líder. Se envolva com o caráter das pessoas que estão te liderando. Eles estavam convivendo com o caráter de Davi. Eles estavam convivendo com esse coração adorador de Davi. Eles estavam andando e conhecendo a integridade de Davi. E esses homens passaram a andar tanto com Davi, que eles pegaram as características de Davi. Aí acontece o que a gente leu, 1 Crônicas, capítulo 11, 17, 18, 19. Andaram tanto com Davi que se tornaram os valentes de Davi. Olha que interessante. Eram oprimidos, amargurados e apertados, ou seja, endividados, do original. Então, gente oprimida, amargurada e endividada. Foi estar junto com o cara. Começou a andar com o cara, se tornou guerreiro e valente. Agora, olha que interessante. O texto que nós lemos diz que Davi, chegando da batalha, senta. E quando ele olha para o que está na sua frente, estava Belém. Cidade de Belém. Belém foi onde Davi foi criado. Então ele olha para Belém, tem saudade. Quando ele tem saudade, a Almeida, Revista Corrigida, diz que Davi suspira. Sabe que suspira aquele... quem me dera. Davi suspira e diz assim: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Aqueles homens, quando escutam isso, não esperam nem 2 vezes. Davi nem percebe. Eles pegam a espada. 3 homens pegam a espada, invadem o acampamento filisteu. Luta com 1, luta com 2. Eles lutaram tanto que a espada grudou na mão de tanto sangue. A história diz que a espada grudou na mão de tanto sangue. Eu falei para vocês que eles eram endividados, amargurados, angustiados. Mas agora, quando eles percebem que o seu líder está desejando algo, eles dão a própria vida por causa do líder. Sabe o que Davi fez com eles? Treinamento. Eles chegaram sem caráter, chegaram sem valores morais, chegaram endividados, destruídos, amargurados, rejeitados. Mas depois de andar com um homem de caráter, eles tiveram valores morais. Honraram o líder, honrar alguém que está nos liderando, está sofrendo por nós. Vamos honrar esse homem. Era só um copo d'água e eles colocaram a vida em risco por causa de uma honra.
Homens que não tinham honra, agora passam a ter honra. Homens que não tinham valores morais, agora passam a ter valores morais. Sabe por quê? Treinamento de Deus. Sabe o que é lindo na igreja? Eu estou muito empolgado em te dizer isso, que a gente chega sem valores morais, a gente chega apertado, angustiado, rejeitado, mas depois do treinamento de Deus, a gente sai com valores morais. Sabe o que é avivamento? E eu acredito que nos últimos dias, a Bíblia diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Isso é avivamento. E sabe o que é avivamento? Avivamento é entrar uma pessoa na igreja como se fosse a caverna de Adulão, apertada, angustiada, amargurada, e depois de um tempo ela se torna um líder, se torna um guerreiro. O que a Bíblia está dizendo? Se você passar por esse tempo entendendo que Deus está te treinando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu venho aqui para te dizer uma coisa: o Senhor quer te treinar, para que as pessoas que vejam o antes e depois possam falar assim: verdadeiramente Deus é Deus nessa pessoa. Sabe, eu não quero dar uma de super crente, que isso é bobeira, mas eu quero te dar um exemplo. As pessoas do condomínio onde eu moro, elas nunca ouviram eu falando para elas assim: ó, Jesus te ama e quer salvar a tua vida. Se eu fizesse isso, seria muito bonito e louvável. Eu deveria fazer, às vezes eu me cobro. Mas todas elas sabem quem eu sou. Todas elas sabem que eu sou pregador, que eu sou cantor. E todas elas, quando estão em algum momento lá que eles estão bebendo, e falam assim: Rafa, quer que a gente pare? Quando alguém xinga o palavrão: ih, foi mal, Rafael. Ih, Mariana, desculpa. Sabe por quê? Eu tenho valores que são do céu. E quando a minha boca está fechada, eu não estou pregando para eles, a minha vida está pregando. Quando você convive com o treinamento de Deus, sua boca pode estar fechada na universidade, mas as pessoas vão olhar para você e vão ouvir o evangelho ser pregado para ela. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez para a gente encerrar. Você está como Elias, um grande profeta, mata 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Aserá. 850, o cara passa a faca em 850 cara do mal, passa a faca nos caboclos mesmo, acaba com os caras. Aí uma maluca chamada Jezabel manda um recado, fala para Elias que eu vou matar ele. Elias fica com medo e corre para a caverna. Quando ele corre para a caverna, cheio de medo, esporrando todo. O homem que fez fogo descer do céu, cara, agora está com medo da maluca prostituta. Mas faltava uma área de Elias ser treinado: ouvir Deus no silêncio. Elias está na caverna, sofrendo. Ele diz: só sobrou eu. E Deus diz: ainda tem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Não é só você não. Para com essa palhaçada. E aí ele vê um terremoto, a montanha balança, aquele terremoto, a rocha fendendo. E ele pensa: Deus veio me socorrer. Quando ele sai, não é Deus. E aí vem um fogo, aquele fogo lambendo os arbustos, vem aquele fogo poderoso. Elias pensa: é Deus, eu vou lá. Eu vi ele descer, o fogo descer do céu, é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Ele vai lá, também não é ele. Quando de repente ele não percebe, meu amigo, vem uma brisa suave e silenciosa. Ele pensa que não é Deus, sai e Deus diz: sou eu. Talvez você já viu Deus se manifestar em grandes coisas, já viu muita história de fogo e tal, mas Deus quer se apresentar, talvez nesse silêncio que você está vivendo, e dizer para você: deixa eu te treinar, porque depois que eu terminar, sua vida será uma bomba na minha mão, sua família será um exemplo de família que pertence
do Senhor. Seus negócios serão exemplo a todos os empresários dessa cidade, desse país. Coloca a tua vida, os teus sonhos, coloca tudo agora na mão de Deus e deixa Ele te treinar, porque Ele te trouxe aqui para te dizer isso. Deixa Deus treinar você, porque vale a pena ser treinado por Deus. Levanta a tua mão para a gente encerrar e falar assim: eu estou sendo treinado por Deus. Fala isso para alguém: Deus está te treinando. Só quem está sendo treinado por Deus, dê um forte aplauso e um brado de glória a Deus. Para a gente concluir agora, em nome de Jesus, já falei 3 vezes, vou falar de novo isso não, tá? Vou concluir. Eu lembrei da história do maior velocista aqui do nosso tempo, Usain Bolt, todo mundo conhece. Aquela figuraça. Mas sabe que tem algo interessante na história do Bolt? Fisicamente, disseram para ele que era impossível ele ser um grande velocista. Ele é muito grande. Ele é um cara meio desproporcional. Sabe, ele falou isso numa entrevista. Os meus treinadores, os caras que deveriam me treinar, falavam para mim que era impossível. E ele falou: eu fui treinado por uma outra pessoa, procurei outra pessoa, e eu me treinei a tal ponto que eu descobri que eu posso reinventar o esporte. Se o esporte não for inventado para mim, eu posso reinventar o esporte. E ele reinventou. Nos 400 metros ninguém ganha ele. Mas sabe de uma coisa? Ele só ganha nos 10 últimos metros. Você já percebeu isso? Quando ele sai, todo mundo vai na frente. Daqui a pouco vai ele com aquele pernão de garça dele, ele olha para trás ainda assim. Sabe por quê, irmãos? Ele pode começar em desvantagem, mas ele já foi treinado lá atrás. Ele sabe que nos últimos metros ele vai chegar na frente. Deixa Deus te treinar. Ei, treinamento de Deus, às vezes ele quebra a gente. Mas para refazer, gente, tem que quebrar. Deus não remenda. Deus não remenda. Uma das características de Deus é a sinceridade, a verdade. E sinceridade é uma palavra cuja origem vem de um vaso remendado com cera. A pessoa ia comprar um vaso, ela perguntava: é com cera ou sem cera? Porque às vezes o dono, para não refazer o vaso todo, colocava uma cera e remendava e vendia como novo. E a pessoa perguntava: é com cera ou sem cera? E sinceridade vem disso. Às vezes, para Deus treinar você, Ele tem que te quebrar. Talvez você entrou aqui e você sente: Rafael, eu estou quebrado. Deus me quebrou. Fique tranquilo, se Ele quebrou, Ele é oleiro, Ele vai refazer o vaso. Certa vez eu fui ministrar numa igreja de um amigo lá no Rio de Janeiro. E num momento como esse, o Espírito Santo me deu uma palavra: filho, eu quero quebrar, porque o meu sonho é refazer essa igreja. Eu falei: não vou falar isso nem em sonho. Você está louco? Imagina, eu vou falar, o pastor está aqui chorando, sofrendo, trabalhando, coitado. Vou falar que Deus quer quebrar essa igreja, porque Ele quer refazer. Quer dizer, eu estou dizendo, Deus vai esvaziar esse negócio. Tu vai chorar. Nas entrelinhas eu dizia isso: tu vai chorar, cara. Tu vai ficar arrebentado. Mas Ele vai refazer. E eu disse para ele. Passou uns 6 meses, eu voltei lá. Ele não pôde ir, que ele estava num congresso, no Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio. E ele me ligou e falou assim: Rafael, obrigado por aquela palavra. Porque eu estava vendo os pedaços daquele vaso caírem, e eu estava pegando para tentar remendar. Quando você me deu aquela palavra, eu aceitei, e minha vida ficou mais leve. Eu sei que Deus quer refazer algumas coisas na minha vida, no meu ministério, mas para isso Ele tem que quebrar. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está aqui, você está se sentindo assim: Rafael, eu sinto que algumas áreas da minha vida estão quebradas. Deus está te treinando, Ele vai te refazer. Fica tranquilo, Ele vai te refazer. Confia nele mais um pouco. Renove tua esperança. Seja treinado por Deus, Ele vai te refazer. Eu queria orar por você nessa noite. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu queria que você, se possível, você fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o teu coração agora. Colocasse a mão sobre o teu tórax.
E eu queria que você fechasse os olhos e repetisse uma oração comigo. Diga assim: Deus e Pai. Diga mais forte: Deus e Pai, nessa noite eu ouvi a sua voz. Eu sei que o Senhor falou comigo como nunca antes. Por isso eu abro meu coração e declaro que a partir de hoje Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, eu aceito o seu treinamento. Eu entendo que estou sendo treinado pelo Senhor. A partir de hoje, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Hoje eu decido ter um encontro com o Senhor. Que todos saibam que a partir de hoje eu sou teu filho e sou teu servo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Escute, talvez essa oração que você fez agora foi a primeira vez que você a fez na história da sua vida. Essa oração não é para te manipular, é uma oração para te ajudar a se aproximar do trono de Deus. Eu fiz essa oração que você fez agora. Se você não sabe, deixa eu te dizer, 1 minuto só. Eu fiz essa oração no dia 21 de fevereiro de 97. Eu estava morto em cima de uma cama, praticamente. Os médicos já tinham me ressuscitado 2 vezes. Eu respirava com auxílio de aparelhos, não andava, não falava, não enxergava. Tinha bolhas de sangue nas mãos e nos pés já estavam podres. E os médicos queriam amputar minhas mãos e meus pés. Os meus pais, até os meus pais achavam que a qualquer hora os médicos iam desligar os aparelhos, porque eu respirava com auxílio de aparelhos. Mas eu despertei depois de 1 semana completamente apagado. Eu despertei e eu fiz essa oração que você fez. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Não tinha voz, porque eu não tinha volume de voz. Eu orei na minha consciência. E eu disse a Jesus que se Ele entrasse ali e me curasse, eu ia entregar a minha vida pela causa dEle. Eu ia viver para anunciar às pessoas o que Ele fez na minha vida. Você fez essa oração numa noite tão bonita, diante de pessoas tão bonitas, de líderes tão abençoados. Você teve essa chance. Eu tive a minha chance, foi num hospital. Você está tendo a sua chance numa noite preciosa como essa, numa noite de treinamento de Deus. Eu quero te ajudar em oração agora. Quero saber se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez e quer hoje declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer fazer isso, levanta a sua mão agora que eu vou orar por você. Isso, não tenha medo, não tenha vergonha. Levanta aí que eu vou orar por você agora, onde você estiver. Você quer declarar: Rafael, hoje eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso ser treinado por Ele. Em nome de Jesus, onde você estiver, quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Levanta a sua mão agora que eu vou orar por você. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã. Não saia daqui sem salvação. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para você ouvir essas instruções, esse treinamento. Mas o mais importante, não saia sem salvação. A Bíblia diz que aquele que crê em seu coração e confessa com a sua boca, alcança a salvação. Porque a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Você me ouviu e você creu com o coração. Agora você tem que declarar com a sua boca que você quer um encontro com o Senhor Jesus. Só um minuto. Existe alguém aqui hoje que precisa fazer isso? Se você precisa, rompa com a vergonha. Sabe qual é a origem da palavra vergonha? Sabe onde surgiu? No Éden. Quando Adão pecou, Eva pecou. Eles tiveram vergonha, se esconderam de Deus. Toda vez que você se esconde de Deus, você está dizendo: o pecado é mais forte do que Deus. Porque o pecado está fazendo você ter vergonha de Deus ainda. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou aqui para te ajudar hoje. Quebra essa vergonha. Talvez você está dizendo assim: eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida para depois tomar a decisão de ser crente. Sem Jesus, sabe quando você vai ajustar essas coisas? Nunca. Porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sabe por que eu estou insistindo com você? Porque você é importante para Deus. Ele tem um projeto para a sua vida. Deus tem planos para você.
A primeira etapa do treinamento de Deus para a sua vida é essa. Você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E depois deixa que Ele vai cuidar de você. Por isso eu vou insistir só mais uma vez. Tem alguém aqui hoje e quer declarar Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver, não faça, porque vai pensar que não, o rapaz vai ficar constrangido. Não, eu não vou ser nem mais profeta, nem menos profeta. Eu só estou fazendo o que a Bíblia me orienta a fazer. Eu estou te convidando a ter um encontro com Jesus hoje. Tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida a Jesus hoje? Talvez você está dizendo: Rafael, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas você sabe que você está afastado da comunhão com Deus. Você sabe melhor do que qualquer pessoa, melhor do que até com a tua esposa, que você está afastado da comunhão com Deus. Eu quero te ajudar em oração também. Se tem alguém aqui hoje que estava afastado da comunhão com Deus, desviado não, irmão. Eu não gosto da palavra desviado, porque desviado é aquele que sai da via, sai do caminho e não volta. Você pode estar afastado. Afastado significa eu estou longe e volto a qualquer momento. Esse momento pode ser hoje, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui hoje que reconhece publicamente que estava afastado da comunhão com Deus, e se Jesus voltar, você não vai subir. Você tem conhecimento da palavra e você sabe o que você está fazendo com a sua vida. Eu quero orar por você. Tem alguém que hoje estava afastado da comunhão com Deus e quer reconhecer publicamente que precisa voltar para a comunhão? Se tiver, assina com a sua mão que eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Onde está a segunda pessoa que reconhece que precisa voltar para Jesus hoje? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Onde está a quarta pessoa que reconhece publicamente que do jeito que está vivendo não dá para continuar e quer voltar para Jesus hoje? Tem a quarta pessoa. Que o Senhor te abençoe. Eu quero honrar a fé de vocês. Eu quero honrar vocês. Eu quero orar por vocês. Vem cá em nome de Jesus, minha irmã. Vem cá, querido. Vem cá em nome de Jesus. Vem cá, querida. Vem cá, você que acenou com a sua mão. Você quer ter um encontro com Jesus. Você quer voltar para a presença dele. Quer renovar a tua aliança. Vem cá que eu vou orar por você. Eu acho que vale a pena a igreja dar um aplauso, um grito de glória a Deus, um aleluia, um assovio, um uhul, Jesus eu te amo. Qualquer coisa para demonstrar alegria. Ah, como eu estou feliz pela decisão de vocês. Pastor Zé, eu posso insistir só mais um minuto? Deixa eu te falar uma coisa, eu não precisava insistir, viu? Mas eu sinto no meu espírito que eu preciso insistir com você nessa noite. Por favor, se você está aqui, está afastado da comunhão com Deus, não vá para casa do mesmo jeito que você chegou. Deixa Deus te treinar. Você está dizendo: Rafael, eu preciso muito ser treinado, então vou melhorar. Deixa Deus te quebrar, porque você sabe que do jeito que você está não dá. Então Deus precisa te quebrar. Se você precisa hoje, agora, voltar de novo para a comunhão com Deus, eu vou te dar 1 minuto. Graças a Deus. Eu vou te dar 1 minuto para você sair do seu lugar e vir aqui. Se você precisa, se não precisa, tá de boa, tá tudo bem. Graças a Deus. Continuo te amando em Cristo e feliz, mais feliz ainda por você. Mas se você precisa, venha que eu quero celebrar esse momento, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu vou cantar uma canção. Se você quiser vir durante a canção, venha. Venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior. Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou num Deus maior, num Deus maior. Erguemos o teu nome, tu és a salvação, pois em olhos viram, ouvidos ouviram que Deus preparou. Ei, joga a mão pra cima, canta comigo, vamos. Grandiosas, insondáveis maravilhas Deus tem, maravilhas Deus tem. Um novo, isso, venha, nova
nos treina para morar com Ele na eternidade. Canta comigo, igreja linda, venha o que vier. Venha o que vier, haja o que houver, Deus é mais. Nosso Deus é maior, Deus é mais. Oh, maravilha. Não vou me abalar, firmado eu estou num Deus maior. Em quem? Num Deus maior. Vamos erguer o nome dele. Erguemos o teu nome. Tu és a salvação, pois nem olhos viram, ouvidos ouviram, ouvidos ouviram o que Deus. Comunidade da família, joga a mão pra cima, diz aí, vai! Grandiosas maravilhas Deus tem, maravilhas Deus tem. O novo, lindo demais. Maravilha para essa semana, vai. Maravilhas grandiosas, diz aí. Grandiosas. O que você vai viver essa semana? Diga pra sua família, vai. O novo. Oh, maravilha pra sua empresa, meu irmão. Maravilhas Deus tem. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre o Brasil, eu creio. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre nós, eu creio. Dias melhores, diga isso, vai. Sonhos maiores virão sobre o Brasil, eu creio. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre nós. Diga isso, dias melhores, vai. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre a comunidade da família. Aleluia. Dias melhores e sonhos maiores virão sobre nós. Vamos dar um aplauso a Jesus, porque Ele é bom. Oh, maravilha. Vocês estão felizes pela decisão dessas pessoas? Não, não ouvi, vocês estão felizes. Não, não parece que vocês estão felizes, vocês estão felizes. Então estenda a sua mão para cá, vai, vamos orar por elas, vamos orar por eles. Vocês não estão vendo, mas estão aqui chorando. Tem gente que está com um sorrisão lá na orelha. Estenda a mão para cá, vamos celebrar esse momento. Senhor, essa igreja está feliz, porque nós estamos diante de uma noite de salvação. Senhor, o filho que estava longe de casa voltou. Senhor, eles ouviram a tua palavra, ouviram o apelo que fiz e obedeceram. Meu Deus, a tua palavra diz que a prosperidade vem em obedecer o profeta. Elas ouviram e obedeceram. Então eu te peço agora, junto com a tua igreja que levanta as mãos, prospera eles, Senhor, prospera elas, Pai. Senhor, nós estamos alegres, porque hoje a salvação chegou nessas casas. Senhor, nós como igreja estendemos as mãos e os abençoamos a glória. Repreendemos todo o peso do pecado, todo jugo de condenação. Meu Deus, eu não sei o que fez essas pessoas se afastarem da comunhão, mas eu sei de uma coisa: tem uma igreja aqui, Senhor, e eu também
também acredito que o Senhor jamais lança um pecado no rosto. Eu sei, nós sabemos que o Senhor os abraça agora, que o Senhor está abraçando essas pessoas agora. Meu Deus, nós abençoamos a decisão delas nessa noite, a decisão deles. E declaramos que eles vão achar nessa igreja um espaço para se envolver, para trabalhar, para curar as feridas da alma, para fortalecer-se espiritualmente, para se envolver no ministério, para se envolver de novo com a obra de Deus, para se envolver com a tua obra e serem renovados e treinados pelo Senhor por um grande projeto. Eu te louvo por essas vidas. Nós como igreja celebramos a decisão dessas pessoas. Nós os abençoamos com glória, com honra e com paz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Dá um aplauso ao Senhor aí, vai. Peraí, não sai daqui não.